Legal, agora que a gente sabe como acessar a nossa ferramenta aqui de gráfico, vamos conhecer o nosso ambiente de trabalho, tá? Eu sei que, como tem muita coisa acontecendo, eu fico um pouco confuso. Então, não é, obviamente, foco desse curso estudar toda a plataforma, mas, né, é importante que você conheça, saiba localizar as ferramentas, né, para a gente usar aí da melhor forma possível, né? Então, muito rapidamente, esse primeiro botão aqui, obviamente, ele abre o seu painel de usuário, né, onde você tem aqui as suas informações de conta, né, pode configurar, por exemplo, configurações de tema. Eu particularmente gosto de usar o tema escuro, mas, né, como sempre, fica aí a seu critério, né, criar seus atalhos, enfim. Então, esse primeiro botão aqui é mais um painel da própria conta, né. Essa coluna, vamos dizer aqui, ó, do lado esquerdo, essa é a coluna de ferramentas de desenho, tá? Então, você tem aqui suas ferramentas de linha, né? Por exemplo, Fibonacci Gun, né? Desenho mais abstrato mesmo, né? Então, você tem ali pincel, até mesmo formas geométricas, enfim, estudo de análise técnica, né? Recomendo você, literalmente, brincar, pega um gráfico e vai desenhando, vai usando sem interesse nenhum, né? Para conhecer, tá? Eu recomendo você fazer isso, e você acaba conhecendo cada uma dessas ferramentas. Obviamente aqui você tem algumas configurações em relação a esses desenhos, né? Então, por exemplo, o imã é para conectar, né, um estudo a uma barra, enfim. A melhor forma de entender é justamente tentando, né, e usando cada uma delas, tá? Sempre note que você tem aqui, quando você tem esse botão para o lado direito, né, é porque você tem uma lista de opções que abrem para aquela ferramenta, tá? Então, aqui são as ferramentas de estudo. Na barra superior, se a gente selecionar essa barrinha aqui para mostrar, aqui são basicamente as configurações do gráfico, né? Então você note, vou puxar para cá, aqui você escolhe o ativo, né? Então você pode digitar o nome do seu ativo. Informação importante, caso não esteja configurado, eu vou mostrar aqui, porque normalmente, às vezes, ele vem como configurado para todas as bolsas. E o que acontece, se eu, por exemplo, buscar Petro, note que ele vai encontrar, por exemplo, a Petrom, que é uma empresa aqui da Bolsa do Reino Unido, né, que não necessariamente eu estou interessado. Então, se eu clicar aqui no planetinho ali, no mundo, né, eu posso filtrar buscando Brasil, né, ou B3, né, note que ele já filtra aqui para mim, se eu selecionar. Agora, quando eu digito Petro, né, quando eu busco Petro, é simplesmente ativos da BMF Bovespa, né? Então, se a gente abrir aqui o Petro 3, né? Acho que eu já estava na Petro, né? Enfim, eu vejo o gráfico da Petrobras aqui, né? Então, periodicidade, né? Bem comum em qualquer plataforma de análise gráfica, você pode selecionar aqui a sua periodicidade do gráfico, né? Sempre duplo clique nos eixos, tá? Ele alinha automaticamente, ou organiza automaticamente para caber tudo na tela, né? Então, caso você abra aqui, por exemplo, um D, né? Você queira reorganizar, você vem aqui e dá um duplo clique. Normalmente, quando você vai para uma periodicidade menor, né? É onde ele às vezes dá uma bagunçada, então você pode ir ajustando, né? Ou, por exemplo, você tira o zoom aqui, vamos pegar aqui um exemplo. E aí você quer voltar, né, mudou uma periodicidade aqui, né, e aí tá desalinhado, né, você dá duplo clique em ambos os eixos e ele arruma para você, né, e aí você pode ir né, acompanhando aqui o seu gráfico, tá? Vamos voltar aqui a periodicidade 1D, só para ficar mais visual. Configuração do tipo gráfico, né? Ou seja, barra, velas, ranking hash, linha, enfim, né? Aí fica a seu critério, você vê que tem várias configurações, né? Você pode ir, dependendo do que você usa aí, né? No seu sistema, tá? Ferramenta de comparação, essa é uma ferramenta interessante, né? Que vai comparar dois ativos, né? Então note que quando você quer adicionar um ativo sobreposto no outro, ele te dá duas opções, né? E basicamente essas opções são, né, além de uma nova janela, né, obviamente, que você pode ter duas janelas separadas, mas você pode ter como ambos na mesma escala de preço, né, o que não necessariamente é uma comparação justa, né, é uma comparação bruta dos valores, né, aí depende do que você está comparando, né. Pode ser que você queira fazer dessa forma, mas você pode fazer uma comparação percentual, então ele fica na mesma escala. Então se a gente fechar aqui, note que a Petro agora
está sendo comparada com a Ambev, né? Porém, o nosso eixo mudou para um eixo percentual, né? Ou seja, onde ele faz essa comparação percentual. Note que todo indicador, né, inclusive todo gráfico, inclusive de preço, é um indicador, né? Então ele lista aqui como indicador que eu posso fazer configurações de primeiro estilo, né, e de valores, né? Ou seja, alterar o símbolo. Mas de estilo que eu quero mostrar, eu poderia sim ter, né, velas, né, dois ativos em formato de candlestick no mesmo gráfico, né? Você pode argumentar que talvez não seja a melhor forma, né? E eu concordo, eu particularmente usaria um ativo principal como o meu gráfico de candlestick e esse ativo secundário, né, como um gráfico de linha, porque fica mais fácil de você acompanhar, né, o que está acontecendo, mas obviamente fica a critério dos seus estudos, né? Então fica aí para você escolher. Indicadores, obviamente você pode adicionar os seus indicadores, então se eu buscar aqui um estocástico, né, note que ele adiciona aqui como uma nova janela, eu posso fazer minhas configurações, né, de parâmetros, de aparência, né? Eu posso aqui do lado direito fazer algumas alterações aqui em relação à localização, né? Então eu posso alternar onde eles aparecem, posso aumentar o de preço para esconder o estocástico, né, voltá-lo e fazer o contrário, aumentar o meu estocástico, enfim, note que eu posso, né, customizar sem ter que necessariamente ficar apagando, readicionando, enfim. Então eu vou remover aqui, só para não ficar muita coisa na tela, e note que eu posso remover esses indicadores, né, então eu vou remover esse indicador aqui da Ambev, né, e posso esconder, então eu já tinha um indicador aqui, bandas de Bollinger, né, que estava escondido, então se eu voltá-lo, note que ele aparece aqui de novo no meu gráfico, e da mesma forma, posso fazer as configurações necessárias, né, de aparência e valores, tá? E posso esconder novamente, né, conforme eu preciso, né? Então, dados financeiros é um interessante que entra na discussão que a gente falou sobre estudo fundamentalista combinado com estudo técnico, né? Então, se a gente pegar um exemplo rápido aqui, vamos pegar fluxo de caixa, né? Fundos aqui. Então, você note que ele plota no mesmo gráfico, né? Obviamente em uma janela diferente, mas no mesmo ambiente eu consigo acompanhar tanto, né, um indicador fundamentalista como um indicador técnico, né, e correlacionar a informação conforme eu achar necessário, né, o que é muito interessante, tá? Então fica aí para você fazer aí os seus testes, né? Modelos, obviamente, você pode criar, então, o que seria um modelo operacional mesmo, né, com indicadores, um conjunto de indicadores com determinadas configurações e parâmetros que você pode salvar, né, e revisitá-lo sempre que precisar. E já tem algumas sugestões aqui, então se a gente pegar aqui, vamos pegar osciladores. Então note que ele já adicionou o estocástico RSI, o próprio RSI, o CCI, né, com configurações pré-determinadas para eu fazer meu estudo, né? E você pode criar os seus próprios modelos, né? Então eu vou remover aqui tudo só para ficar mais fácil para a gente. Aqui, ó, ele adicionou o volume, que eu posso remover também, né? E eu posso criar meus próprios modelos, né? Alertas, eu posso criar alertas, né? Então, baseado em condições, né, específicas. Note quantas condições você pode fazer em relação a um preço, a um valor, né, a um canal até mesmo, né, em relação a uma porcentagem, enfim. Né? E uma funcionalidade interessante é essa opção notificar no app, que se você tiver um aplicativo do TradingView e estiver utilizando a mesma conta que você usa na interface web aqui, né, você vai ser notificado também no aplicativo. Né, o que é muito, muito interessante, né, muito bacana. E você pode fazer, obviamente, a customização da própria mensagem, né, para te dar um alerta aí mais específico para te dizer o que está acontecendo, tá? Então, você pode usar essa funcionalidade. A funcionalidade de replay, né, que a gente vai ver quando a gente estiver mais na parte de programação, mas saiba que você pode acessá-la, né, a funcionalidade de replay, né, aqui nesse botão replay, tá? A gente tem algumas configurações de layout aqui que pode ser feita. Existem algumas limitações para conta gratuita, é verdade, tá? Mas tem aqui algumas configurações que você pode fazer, né? É interessante usar o autosave, que ele, a cada 10 minutos ele salva o que você já fez, né? Para você não perder, tá? Então é interessante deixar essa opção marcada, né? Ele a cada 10 minutos ele salva para você não perder o que você já fez aqui no gráfico, né? Abrir em tela cheia, né?
bem comum. Essas duas opções são para aquela funcionalidade de streaming, né, onde você pode publicar e compartilhar estudos, seja captura de tela, né, vídeos em relação ao estudo que você está fazendo. Você pode usar essas funcionalidades aqui para publicar esses estudos, né. Aqui do lado direito a gente tem os atalhos, como a gente já viu, né, aqueles atalhos que a gente já conhece, onde você vai poder acessar algumas funcionalidades. Então, a própria lista de ativos, onde você pode navegar entre os ativos, né? Note que eu tenho ativos de mercados diferentes, então eu tenho um ativo aqui da criptomoeda, né? Junto com a Petrobras, junto com a Vale, junto com o índice da Ibovespa. Então, eu posso misturar aqui os diferentes mercados, né? Minha lista de alertas, né? Conforme você cria, eles vão sendo listados aqui, você pode configurá-los, apagá-los, até dar um pause, você não precisa necessariamente apagar, né? Você para ele temporariamente, né? Para depois voltar a utilizá-lo, enfim. Notícias, tá? Essas notícias é interessante para quem acompanha manchetes, que estão sempre associadas ao ativo do gráfico. Então, se eu mudar aqui para Petro, note que as próprias manchetes vão alterar para Petro, tá? Então, você pode alterar aí, né? Que você está acompanhando. Janela de dados, ele é um resumo estatístico das informações do gráfico. Então, por exemplo, se eu voltar aqui meu indicador, vamos voltar a minha banda de Bollinger. Note que agora eu estou com a minha banda de Bollinger, ele lista também, né, os valores numéricos desse indicador. Então, se eu tivesse mais indicadores, ele ia listando tudo de uma forma mais estatística, né, que eu possa acompanhar. Tá? Então tem aqui meus destaques, aqui é simplesmente um painel de controle, né, um termômetro do mercado, né, então ele filtra aqui os mais negociados, né, você pode escolher as diferentes bolsas, né, dos mais negociados, maiores altas, aí da mesma forma vai navegando entre estes, né, com duplo clique aqui, tá, ou né, abrindo aqui no seu gráfico. Calendário econômico, né, seja do mercado brasileiro, então você vê aqui embaixo, né, do Brasil, BMF Bovespa, mas também do cenário global, né, então a gente tem aqui eventos do mercado chinês, do mercado europeu, né, da União Europeia, então você pode acompanhar aí eventos importantes, tá? Você tem aqui as minhas ideias, né, que entra naquela mais parte social, de rede social da plataforma, né, onde você pode compartilhar suas ideias, né, adicionar, né, enfim, os bate-papos que a gente já viu, né? A sua central de ideias, onde você vai acompanhar as notificações, né, referente a ideias que você está seguindo, né, eventualmente que são atualizadas aí a novos engajamentos, enfim, né? A aba de stream, né, que a gente já conversou também, né, que é a ferramenta aí de publicação de estudo mais em formato meio YouTube, né? Aqui sua lista de notificações, caso você tenha, né? Essas duas últimas ferramentas são, então, justamente para ambientes quando há integração com o corretor, né? Infelizmente, a gente não tem, né? Então, a gente não pode conectar uma corretora, a não ser que você esteja fazendo Forex através de uma corretora internacional, né? Mas você pode acessar o livro, né? O livro DOM, obviamente, como a gente conversou, não dá para efetuar envio de ordens, né? Porque você não pode conectar, mas você pode acompanhar o livro DOM aqui, né, nessa funcionalidade, tá? Aqui embaixo tem pequenos botões aqui de ajuda, tá? E aqui de camadas para você acompanhar aqui a lista de camadas. Então, se a gente abrir aqui, né, tudo que está listado no meu gráfico, se eu tivesse vários indicadores, ele ia listando, né? E eu posso organizar, então eu quero um sobreposto ao outro, né? Eu posso organizar, esconder, apagar, enfim. Ele lista todos os objetos do gráfico, tá? Aí inclui desenhos, enfim, né? Então, funcionalidade interessante. Aí, caso você esteja com a tela muito poluída, né? Você pode ir ali para dar uma organizada. Então, vou mostrar aqui. Seleção de datas, tá? Então, é quanto você quer que ele tenha disponível no gráfico, né? Então, por exemplo, se eu escolho 6 meses, ele configura 6 meses de informação, porém ele já usa a melhor periodicidade para esse tipo de tamanho de dado, né? Então, para 6 meses, ele seleciona como 2 horas, o gráfico de 2 horas, tá? Então, note que, obviamente, dependendo da periodicidade do período, né, de estudo que você quer que ele mostre no gráfico, ele altera ali a periodicidade dos candles, né? E aqui embaixo, né, então, são ferramentas adicionais que a gente vai usar, então, também para programação.
Então, se a gente aumentar aqui, ó, você tem o rastreador, né, de fundamentos, né, ou Forex ou criptomoedas que a gente já viu, porém você tem a possibilidade de usar junto no gráfico, né, e acompanhar ao mesmo tempo. Notas é literalmente um bloco de notas onde você pode fazer suas próprias anotações, né, ideias ou lembretes para você mesmo, né. O editor Pine, que obviamente é o foco do que a gente vai fazer, né, que a gente vai usar para fazer programação. O teste de estratégias, que é o ambiente de backtest, né, que a gente vai usar também, né, a gente vai ver isso com mais detalhes, obviamente, no momento correto. Né. Painel de negociação, como eu falei, não é possível fazer conexão com bolsas brasileiras, né, mas caso você tenha com Forex, é aqui que você vai acompanhar, né, ou outras corretoras aí, né, no caso de operação internacional, tá? Então, você tem mais corretoras aqui, né, você pode acompanhar, tá? Então, basicamente são essas as ferramentas, né? O ambiente de trabalho. Agora, onde você mais ou menos sabe onde as coisas estão, você pode também agora aproveitar para vasculhar um pouco, né? E se familiarizar com elas, né? Obviamente, a gente vai focar na programação, mas, como eu falei, use, né, do recurso do TradingView, né? O máximo possível, né? Então, na próxima aula, agora a gente entra mais na Pine, né, que é a nossa programação.